Abra a Bíblia Sagrada comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Todas as terças-feiras nós estamos meditando aqui sobre as bem-aventuranças. Bem-aventuranças proferidas por quem, pastor João? Proferidas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Quem são os bem-aventurados? São aqueles que praticam a palavra de Deus, que seguem as instruções que Jesus nos dá. E Jesus falou sobre as bem-aventuranças por ocasião do seu sermão no Monte das Oliveiras. E hoje nós vamos falar sobre uma bem-aventurança. Qual é a bem-aventurança de hoje? Aqui no versículo 4. Bem-aventurados os que choram. Quem já chorou aqui, levante a mão para mim, né? Todos nós, né? Mas que tipo de choro é esse? Será que é o choro que todo ser humano chora? De que choro Jesus está falando? Qualquer choro? Então nós vamos descobrir que tipo de choro é esse que Jesus fala e se nós estamos inseridos, né, nesse contexto que Jesus nos deixou. Vamos orar então, amados? Feche os seus olhos, pastor. Vamos guardar para mim, por favor. Vamos orar então. Querido Deus, em Tua presença estamos aqui nessa noite de terça-feira e aqui estamos, ó Deus, de bom grado, com o coração aberto para ouvir e compreender com a ajuda do Teu Espírito Santo a Tua palavra. Fale conosco aqui nessa noite. Fale com os Teus filhos que aqui se fazem presentes. Fale com aqueles que estão em casa, aqueles que nos acompanham através da internet. Que grandes coisas o Senhor possa realizar entre nós e que possamos receber do Senhor algo muito especial dessa noite maravilhosa. Nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus e que assim seja. Amém. Amém. E amém. Amém, queridos? Vamos ler então um versículo bem pequenininho, mas de um conteúdo extraordinário. Mateus capítulo 5, versículo 4. Jesus disse assim: bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. Glória a Deus. Levante a mão para o céu e diga: bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. Amém? Amém? Quem recebe e crê no consolo de Deus, levante a mão e diga: glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. Aceita no seu lugar, amados. Você pode aplaudir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Levante a cabeça. Olhe para o pastor. Você que está em casa, acompanhe agora a palavra de Deus nessa noite, porque com certeza Deus tem algo a revelar ao nosso coração, tanto a mim quanto a você que está aqui e aqueles que estão em casa. A nossa terceira bem-aventurança desta série de mensagens nos fala sobre algo interessante. Bem-aventurados os que choram. E olha que coisa interessante, queridos. Que choro é esse que Jesus está falando aqui na Bíblia Sagrada? Eu acho que só um pouquinho no fundo. É pouquinho, tá, Jorge? Só um toque mesmo. Que choro é esse que Jesus está falando na Bíblia? Não é o choro causado, por exemplo, às vezes uma moça briga com o namorado e eles se separam, vai chorar. Não é esse choro que Jesus está falando. Não é o choro porque a pessoa pediu um aumento lá no ambiente de trabalho e o patrão não deu, aí ele chorou. Não é o choro porque houve uma discussão entre o casal, aí um foi para um lado, outro foi para o outro, aí foi chorar. Não é esse tipo de choro. Porque tanto a alegria quanto o choro fazem parte da vida do ser humano. Você já parou para analisar como nós entramos no mundo? A gente entra no mundo como? Sorrindo ou chorando? Chorando. Sorrindo ou chorando? Chorando. A gente entra no mundo chorando.
Eu nunca me esqueço do nascimento do Jorge, que está sentado ali atrás. Lembra, pastor? Claro, né? E eu me lembro, né, que quando eu estava lá do outro lado da vidraça assistindo, né? Tem uma música, uma canção no hospital, na sala, assim. Não tinha, né? Então eu estava lá do outro lado da vidraça assistindo, né? Só que aí teve um final feliz, né? Graças a Deus, eu estava lá no hospital, na sala de cirurgia assistindo. E aí eu me lembro, né, quando ele nasceu, olha como é que é, olha como é o ser humano, né? Olha como é que é a vida. E eu me lembro que quando ele nasceu, ele não chorou. E não é o normal, olha que coisa, né? O normal é chorar. E aí o médico, né, puxou assim pelo pé e não chorava. E aí o médico faz o quê para chorar? O que o médico faz para a criança para chorar? Dá um tapinha no bumbum. E não chorou. E eu fiquei assim assustado, porque se olhando. Aí eu me lembro que os médicos e enfermeiros vieram para me braço e falaram assim: calma, calma. E aí levaram ali para o local ali, né, tipo uma maquinha, limparam ali o nariz. E aí deu tapinha, aí chorou. Quando chorou assim, graças a Deus, chorou. Olha como é que é a vida, né? A gente entra no mundo chorando. O normal é entrar chorando. E você já parou para analisar como a gente se despede desse mundo? A gente vai embora. Mas os parentes que ficam, como é que eles ficam? Chorando. Então o choro faz parte, assim como a alegria, mas o choro faz parte da vida humana. A gente entra no mundo chorando e ao se despedir a gente deixa pessoas chorando. Mas agora Jesus está falando de um choro aqui na Bíblia Sagrada. Será que é esse choro aí que eu acabei de falar agora? Será que é o choro causado pela tristeza de um aborrecimento, por uma frustração pessoal, por alguma coisa que a gente queria e não conseguiu? Não. Que choro é esse? Olha aqui, ó. O que significa esse choro segundo a Bíblia Sagrada? Esse choro que Jesus está falando é uma tristeza espiritual que brota do coração, afetando a pessoa por inteiro. É uma tristeza espiritual. Não é uma tristeza. Você já viu criança quando ele está no mercado e ele passa ali na seção do iogurte, na seção do chocolate, e aí ele fala assim: eu quero chocolate, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí a mãe não dá, ele faz o quê? Começa a fazer pirraça, começa a chorar, porque ele quer que a vontade dele seja realizada. Mas esse choro que Jesus fala aqui é uma tristeza espiritual que brota do nosso coração. E Jesus ele fala bem-aventurados. Olha que paradoxo. Bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes. Olha aí, mais do que felizes são aqueles que choram. O mundo ensina o contrário, né? Felizes são aqueles que se alegram, mas Jesus está falando aqui: os verdadeiramente felizes são aqueles que choram. Amém, queridos? E nós vamos descobrir aqui na Bíblia Sagrada, né? Pelo que nós devemos chorar para que eu e você possamos ser inseridos nesse contexto que Jesus está falando. Porque a pior coisa que pode existir para uma pessoa é interpretar um versículo fora do contexto. Você sabe quem gosta de usar textos bíblicos fora do contexto? Satanás. Satanás ele usa a Bíblia fora do contexto. Falsos mestres usam a Bíblia fora do seu contexto original para enganar pessoas. Um dia eu estava com a pastora num lugar e tinha uma senhora que era gerente de banco, ela era casada e ela tinha, infelizmente, dado um passo errado na vida, né? Traiu o marido. E aí, de repente, o cidadão, né? O cidadão que se dizia um pastor, que se envolveu com essa mulher lá em Goiás, né? Numa cidade lá. E esse cidadão chegou para ela e falou assim: olha, isso aí não tem problema não, porque olha, Jesus já falou que a carne é fraca. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus, então não tem problema.
diabo usa as pessoas para falar coisas fora de contexto, para tentar fazer as pessoas pecarem. E quando Jesus estava sendo tentado lá no deserto, o que o diabo fez? Olha, se você é filho de Deus de verdade, transforma essa pedra aqui em pão, porque está escrito. Está escrito, né? Não foi que ele foi falando lá, né? Está escrito, se você é filho de Deus, transmanda, porque Deus vai enviar anjos ao teu serviço. E Jesus foi falando o que para ele? Olha, está escrito também: não tentarás ao Senhor teu Deus, nem só de pão viverá o homem. E Satanás foi usando textos da Bíblia Sagrada. Então a gente tem que entender a palavra de Deus e usá-la dentro do contexto real. Então a Bíblia está falando: bem-aventurados os que choram. Mas choram por quais razões, por quais motivos, pelo que nós devemos chorar? Primeiro, nós devemos chorar pelos nossos pecados. Você sente tristeza quando você quer? Aquilo te dá uma tristeza no coração. Olha o que diz a Bíblia. Olha aqui Joel, eu botei aqui Joel capítulo 2, versículo 12, depois você lê. Olha aqui, ó. Assim, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. A gente precisa sentir o que? A nossa miséria. Por que a gente tem que chorar quando peca? Porque pecado é algo que entristece a Deus. Pecado machuca o coração de Deus. Sabe o que diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 30? A Bíblia diz assim, ó: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da vossa redenção. Você conhece gente que não tem temor? Ele peca, não tem temor, não sente tristeza, ele vive uma vida de pecado. Gente, pecado na nossa vida, ele não é um hábito, ele é o quê? Um acidente de percurso. Então, por que a gente deve temer a Deus e chorar pelos nossos pecados? Porque os nossos pecados, eles nos afastam de Deus. Eu fico vendo aí muitos pregadores, né? Eles usam aquele versículo, pregam, né? Apenas a parte A do versículo. Isaías capítulo 59, versículo 1. Já leu lá? O que é que diz? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os vossos ouvidos fechados para que não possam ouvir, e nem o braço estendido para que não possa operar em vosso favor. Só usam isso. Mas aí tem a parte dele: mas as vossas iniquidades, as vossas transgressões fazem separação entre vós e Deus, de maneira que Ele não vai vos ouvir. Amém, queridos? Então, quando uma pessoa peca e ele não sente tristeza pelo pecado que ele cometeu, isso é um péssimo sinal. Antigamente, quem lembra da época que você se converteu? Hã? Quem lembra aí? Qualquer coisinha que a gente fazia, né? Você fala assim: ai meu Deus, será que Deus está triste? Às vezes você só pensava, oh meu Deus, tira isso aqui da minha mente. Você já ia dobrar o joelho e pedir perdão. Hoje as pessoas estão banalizando tanto o pecado, né, gente? Pecado hoje está virando uma coisa comum, uma coisa corriqueira. Hoje está podendo tudo. Ah, isso aí não tem problema. Gente, eu confesso a você que eu estou com vergonha de ver muita gente por aí que se diz crente, que se diz pregador do Evangelho, passando pano para tudo quanto é pecado. E a gente tem que tomar cuidado quando a gente, se no momento em que nós cometemos alguma coisa que a palavra de Deus condena, e a gente achar isso aí normal, não sentir tristeza, não correr para a presença de Deus, não dobrar o joelho, não chorar diante de Deus e se arrepender, isso aí é um péssimo sinal. Amém, queridos? Quem está me entendendo aí, levante a mão e diga amém. A gente precisa chorar pelos nossos pecados. E por quê? Porque o pecado mata. Mata ou não mata? Mata ou não mata? Ele mata tanto
Tem gente que ele morreu espiritualmente falando. Está andando para lá e para cá, está pregando, está cantando, fazendo barulho em cima dos púlpitos, mas está morto espiritualmente. Morreu. Por quê? O pecado foi entrando, foi contaminando, foi tirando daquela pessoa o temor, a pessoa foi perdendo a santificação. Eu nunca me esqueço, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar dessa cantora, de uma cantora muito famosa da década de 80, 90, chamada Whitney Houston. Lembra dela? Quem lembra dela? Cantava uma voz linda, maravilhosa, criada na igreja. Começou a cantar na igreja, né? E cantando, louvando a Deus. Aí daqui a pouquinho a pessoa se afastou de Deus, se envolveu com as coisas do mundo, depois se envolveu com as drogas. Olha como é que é aquilo que a Bíblia declara: o abismo faz o quê? O abismo chama outro abismo. Não é isso que a gente está vendo hoje, queridos? A gente vê hoje esses rapazes, essas moças, começam na igreja novinho, e ele começa a cantar, começa a louvar a Deus. Aí daqui a pouquinho vai participar de um programa de auditório, aí calor dali e daqui. Aí daqui a pouquinho é catapultado, vem aí uma gravadora, grava um CD, a pessoa faz um nome no meio gospel, não é assim? Faz um nome e vende milhões e milhões de discos, 5 anos cantando, 10 anos cantando. Daqui a pouquinho o que eles fazem? Opa, nada mais dinheiro. Ali tem mais mídia, ali tem mais exposição, ali tem aquela TV que vai me bancar. Aí eles vão depois e dizem assim: eu não posso mais ficar dentro de uma caixinha musical, não posso mais ficar cantando apenas um estilo. Aí as pessoas vão se afastam de Deus, e daqui a pouquinho você vai ver o que vai acontecer. Então, queridos, quando o pecado bater na nossa porta, nós temos que rejeitar. Amém, amados? Quem está me entendendo, diga amém. Rejeitar e se sentir que pecamos contra Deus, nós temos que chorar pelos nossos pecados. Deus, eu pequei. Lembra lá de Pedro, quando Jesus falou para ele: ó, você vai me negar? Não, Senhor, eu não. Os outros aí podem fazer isso aí, mas eu estou firme contigo. O que aconteceu quando ele negou Jesus 3 vezes? O que aconteceu? Ele saiu daquele lugar e chorou amargamente. Ele sentiu o peso daquele pecado. Eu neguei o meu mestre, eu neguei o meu Senhor, eu neguei o meu Salvador. Amém, queridos? No momento em que nós convivemos de forma pacífica com o pecado, isso é sinal que algo muito terrível está acontecendo conosco. Quem está me entendendo aí, levante a mão e diga amém. Devemos chorar por aqueles que se desviaram da fé. Olha aqui para mim, irmãos. Quem conhece alguém desviado? Levante a mão. Você sabe que muitas vezes as pessoas fazem hoje? Desviou, aquele ali nunca foi crente mesmo. Aquele ali tinha pecado escondido. Existem desviados, queridos, escute isso. Existem desviados que não voltam para a igreja, graças a Deus. Aqui não, pelo menos eu nunca vi isso. Amém. Mas você sabia que existem desviados que não voltam para a igreja por causa de certos crentes? Sabia disso? Lembra lá da parábola do filho pródigo lá? Da parábola do filho pródigo? Quando ele está voltando, né, arrependido, né, depois de levar tanta burdoada, tanta pancada da vida. Quando ele volta, o pai está ali de braços abertos para recebê-lo. E quem está com benção desse tamanho? Quem está com benção desse tamanho? O irmão mais velho. Ele está com raiva. Ele está lá, todo mundo participando da festa, da alegria, e o irmão mais velho lá no canto. Aí o pai chega e fala: filho, o que houve? Estou zangado, estou chateado. Por que, meu filho? Estou aqui te servindo há tanto tempo. O Senhor nunca matou um cabritinho, e agora veio esse aí. Olha como é que ele se refere ao irmão dele. Veio este aí que gastou o teu dinheiro com as prostitutas, com as facas, com as bebedices, e o Senhor faz uma festa para recebê-lo. E o pai diz assim: ó, filho, tudo que eu tenho é teu, mas esse teu irmão estava perdido, ele foi achado, ele foi encontrado. A gente tem que se alegrar. Quem está me entendendo aí, levante a mão e diga amém. Eu não sei se alguém daqui já passou por essa experiência.
Mas você já viu pessoas que tiveram membros do corpo amputado? Pessoa que perde o dedo, que perde uma mão, que perde um braço. Quando uma pessoa se desvia, olha queridos, essa questão de ficar firme, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu falei aqui no domingo que quem só cai, aliás, eu estou repetindo o que a palavra de Deus diz: só cai aquele que está de pé. Aquele que pensa estar de pé, vigie para que não caia. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. Quando um membro, alguém aqui já arrancou dente? Quem já arrancou dente aí? Levante a mão. Quem já sentiu dor de dente? Levanta a mão para ver. Chega uma hora, hoje não, graças a Deus, hoje não, né? Mas antigamente, eu sou de uma época, pastor Paulo, o senhor também, muitos aqui mais antigos, mais velhos, antigos não, mais idade, que o dente doía. A maioria dos pais mandava fazer o quê? Mandava fazer o quê? Arranca isso aí, fica chorando aqui no meu ouvido, não. Aí aquilo ali ficava doendo, você falava assim: vou perder o dente. Eu conheço gente que ficava, se o dente era na frente, ele ficava com o dente doendo, mas não arrancava. Porque quando a pessoa vai arrancar, ele sente dor. E se não é um dente de leite, ele não vai voltar nunca mais. Eu fico observando, tem gente que desvia da igreja, se afasta do caminho de Deus. Tem gente que não olha para o desviado voltar. Aquele ali nunca foi crente, aquele ali era um fariseu. Aquele ali estava dentro da igreja enganando. Eu pergunto para você que está aqui hoje: você já orou por um desviado? Quem conhece alguém que já serviu a Deus e hoje não está na igreja? Deixa eu ver aí, quem conhece? Levante a mão. Tem uma canção antiga, um hino antigo, de um compositor chamado Edson Coelho. Eu nunca vi uma letra tão profunda falando sobre essa questão como de uma música que ele compôs. A música diz assim, ela se chama Silêncio. Ela diz assim, silêncio não no sentido de concordar com o pecado, mas ele diz assim: silêncio quando peca o irmão. Não procure magoar quem prostrado está no chão. Silêncio é melhor a Deus pedir por aquele que não soube ao pecado resistir. Quem está me entendendo, levante a mão e diga amém. Não é essas pessoas que saem da igreja e depois ficam dizendo aí na televisão, na mídia: eu estava na igreja, mas é um bando de gente, não sei o que, recorda, eu estou servindo a Deus aqui no meu jeito, e está fazendo um monte de coisa errada. Isso aí é só gente enganador que estava dentro da igreja, mas nunca serviu a Deus. Mas tem pessoas que muitas vezes foram enganados, não vigiaram, não se alimentaram na palavra. Quando foi ver, levou uma rasteira no diabo igual Pedro. Não foi o que aconteceu com Pedro? Pedro, uma certa vez, olha, gente, se Jesus não tivesse tido paciência com Pedro, o apóstolo que deu trabalho para Jesus foi Pedro. Foi ou não foi? Um dia Jesus chegou perto dele e falou assim: Pedro, cuidado. Eu vi Satanás se andando ao teu redor. Já leu sobre isso? Satanás estava cirandando você, querendo tragar você, mas eu orei, eu roguei ao Pai por você para que a tua fé não desfalecesse. Amém, querido? E olha no que Pedro se tornou. Então, querido, se você conhece hoje, eu quero até lançar um desafio aqui nessa noite, você que está aqui, você que está em casa, você conhece algum diabo? Você conhece alguém afastado do caminho de Deus? Alguém, quem sabe, que já pregou aqui nesse altar? Alguém que já cantou, seja aqui nesta igreja ou outra igreja? Alguém que já passou perto de você e falou assim: paz, irmão. Alguém que já foi bênção na tua vida. Alguém que já liberou uma palavra de bênção para você, que já foi instrumento de Deus para abençoar a tua vida, e hoje essa pessoa está caída. Você crê que Deus pode agora usar você para ser um instrumento de bênção, para erguer essa pessoa que caiu? Quem crê, levante a mão e diga glória a Deus. Você pode aplaudir o nome dele e falar: devemos chorar pelos nossos pecados, por aqueles que se desviaram da fé, e devemos chorar pelo mal que prevalece nesse mundo. Existe injustiça social no mundo? Tem ou não tem? Tem ou não tem?
Quanta injustiça, gente! Quanta coisa má! Esse mundo jaz no maligno. Ah, perfeito, não estou nem aí, quer servir a Deus. E aí a gente fica observando tanta injustiça, corrupção, né? Racismo, né? Drama de refugiado, tanta gente sofrendo, tanto problema, tanta tragédia, tanta catástrofe. E aí alguém de repente ele olha e fica vendo essa desgraça, vê um monte de coisa, e ele não se sensibiliza, ele não ora. Lembra lá da parábola do bom samaritano? Um homem foi atacado, né? Lá no caminho de Jericó para Jerusalém, foi atacado por salteadores, aí está caído ali no chão entre a vida e a morte. E quem passou perto dele? Quem passou? Um sacerdote. E aí o sacerdote fez o quê? Vendo o homem caído, passou de longe. Eu não vou nem passar por perto, porque eu não quero me envolver. Aí de repente, logo atrás do sacerdote vem quem? O levita, aquele que cantava lá no templo em Jerusalém. E vendo aquele homem caído, ferido, sangrando, o que é que ele faz? Também passa de longe, também não quer se envolver. E por último passa a pessoa mais improvável, o samaritano, né? Inimigo dos judeus. Você sabia que às vezes o reconhecimento, o apoio e a ajuda virá de quem você menos imagina? Você já se decepcionou com pessoas? Quem já se decepcionou? Levante a mão, você aquele ali, aquele ali é gente boa. Aí depois você vai ver, e aí você descobre o outro lado daquela pessoa, né? Aí o samaritano ele para, olha que coisa, ele para, ele pega ali aquele cidadão caído, põe em cima do seu animal, ele anda a pé e coloca o judeu ali, o homem que foi ferido ali em cima do animal, leva numa hospedaria, e ele diz assim, trata ele da melhor maneira possível, coloca azeite e vinho nas feridas, alimenta ele, deixa ele descansar, e quando eu voltar, eu vou pagar toda a despesa do tratamento dele. Que coisa maravilhosa, amém, queridos? A gente não pode se conformar com esse mundo. A gente está vendo tanta coisa acontecendo, tanta tristeza, tanta injustiça. Mas aí o que a gente precisa fazer? Nos colocar diante de Deus como intercessores, amém, amados? E muitas vezes as nossas orações precisam ser regadas com nossas lágrimas. Amém, queridos? Aí que é o que Jesus está falando. Bem-aventurados os que choram pelos seus próprios pecados, pelos irmãos que se afastaram do caminho de Deus, pelas injustiças que estão acontecendo nesse mundo. E aí nós temos aqui uma promessa de Deus para que a gente possa orar por vocês. Versículo 4, olha aí para a sua Bíblia. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Amém, amém, queridos? O consolo que vem do céu, esse é o verdadeiro consolo. Por quê? Porque ele é o remédio que alivia a dor e a tristeza da alma. Existia nos tempos antigos um remédio para curar a dor chamado bálsamo. Já leu na Bíblia sobre o bálsamo de Gileade? Quem já leu aí? Levante a mão. Há um bálsamo, tem até uma canção, há um bálsamo em Gileade. O que era o bálsamo? Era um remédio para curar as dores e as feridas. O consolo de Deus, o consolo de Deus, ele cura as nossas dores, cura as nossas tristezas. E a Bíblia Sagrada declara, olha, hoje nós vivemos aqui um mundo imperfeito, mas a Bíblia Sagrada declara no livro de Apocalipse, diz a Bíblia, e Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte? Chegará o dia. Eu não sei, para que a gente possa orar agora, eu não sei, daqui até o nosso arrebatamento, né, se Jesus vier antes da nossa morte, ou até o dia em que a gente deixar esse mundo partindo para a eternidade, eu não sei quantas lágrimas descerão dos nossos olhos, mas chegará o dia. Você já parou para pensar nisso, queridos? Você que está aqui, você que está em casa, chegará o dia que nós iremos chorar pela última vez. A Bíblia declara que lá no céu não haverá morte, dor e nem choro. Aleluia. Amém, Glória a queridos? Deus. Então hoje, se você está
vivendo esse processo que Jesus está falando, bem-aventurados aqueles que choram. Se hoje você chora pelas injustiças que estão acontecendo nesse mundo, se hoje você chora sente tristeza pelos seus pecados ou pela fraqueza de alguém, se você hoje chora por um motivo justo, segundo esses que Jesus falou, tenha certeza de que um dia essas lágrimas cessarão. Amém. Você viverá, e eu também, aquele tempo de alegria e felicidade eterna na presença do Senhor. Amém, amados? Você pode aplaudir ao Senhor muito forte? Eu quero convidar você a se colocar de pé na presença do Senhor. Jorge, um pouquinho mais aqui no retorno. Diga comigo assim: bem-aventurados. Bem-aventurados. Diga bem-aventurados. Aqueles que choram. Porque eles serão consolados. Amém, amados? Coloque a mão aí no teu coração agora. Jesus está aqui nessa noite. Se existe alguma coisa que está trazendo no teu coração alguma tristeza, a alegria do Senhor, o consolo de Deus, Ele está aqui. Sua presença é real e viver. Glória a Deus. Entregue tua vida os problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os teus momentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Bem-aventurados. Ainda se vier Porque eles serão consolados. Jesus. se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Você será consolado, eu também. Chegará esse grande dia, aleluia. Seja qual for o teu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Amores, a dor e a alegria, você será amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os teus momentos. E ainda se vier. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Para terminar, O mundo pode
eu estiver sorrindo. Aleluia. Diga comigo, bem-aventurados. Bem-aventurados Aqueles que choram, aqueles que porque serão consolados. serão consolados. Pega o do teu coração. Aleluia. Vamos orar. Quem sabe o seu coração está triste por algum motivo, por alguma razão. Mas em Deus nós encontramos um consolo. Nós encontramos a paz, a esperança, a certeza de que não ficaremos prostrados. O pecado não vai nos afastar de Deus, porque temos um advogado junto ao Pai. O sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Aleluia. E chegará o dia em que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Essa palavra será arriscada das nossas mentes e dos nossos corações. Aleluia. Porque Ele é o Consolador. Jesus disse: eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Aleluia. E Ele está conosco aqui nessa noite. Vamos orar, irmãos. Querido Deus, obrigado por estarmos aqui na Tua presença. Obrigado porque aprendemos na Tua palavra que há uma recompensa para aqueles que choram, segundo, ó Deus, os motivos descritos na Tua palavra. Ó Deus, tudo aquilo que hoje nos faz sofrer, que nos entristece o coração e nos faz chorar, nós entendemos aqui pela Tua palavra que um dia o Senhor vai trazer o consolo. Um dia nós trocaremos a tristeza, nós trocaremos as lágrimas por momentos de felicidade e alegrias eternas. Mas enquanto estamos aqui nessa terra, enquanto estamos aqui neste mundo, pedimos que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos guarde, que o Teu Espírito, que é o Consolador, possa fortalecer e consolar os corações que aqui estão e também aqueles que estão em casa. Que possamos, ó Deus, estar sempre na Tua presença, que possamos, ó Deus, chorar com aqueles que choram, que possamos lamentar, ó Deus, as nossas iniquidades, que possamos pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, ó Deus, que possamos chorar por aqueles que estão longe do Senhor, por aqueles que estão vivendo nesse mundo distante da Tua presença. Que não sejamos alheios a Deus, ao sofrimento que paira sobre este mundo, sobre a vida das pessoas que estão vivendo à mercê da ação de Satanás. Quanto sofrimento, quantas desgraças estão acontecendo nesse mundo, e quantas pessoas não se compadecem, quantas pessoas não se sensibilizam. Nós te pedimos que nessa noite, Pai, o Senhor nos desperte para essa realidade e que possamos ter em nosso coração esta compaixão que o Teu Filho Jesus demonstrou quando viveu aqui neste mundo. Abençoa-nos nessa noite, Pai. Nós te pedimos isso e te agradecemos. Em nome de Jesus, e que assim seja. Amém e amém, Jesus. Levante as mãos para o céu, meu querido, minha querida, e diga comigo assim: bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Quem crê e a glória a Deus, você vai aplaudir o nome de Jesus. Acende nesse lugar. Quem recebe a palavra do Deus? Olha aqui, meu pastor, olha. A gente precisa aprender com Jesus, né? Já vou terminar, mas na hora da oração eu estava lembrando. Quanta maldade fizeram com Jesus, né? Quando ele esteve aqui nesse mundo. João, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E quando Jesus estava próximo de ser levado à cruz, pai, que coisa! Jesus chega em Jerusalém e lá do alto do monte ele vê a cidade. E a Bíblia diz que Jesus levantou do lado. Jesus chorou. Do alto do monte ele chorou de soluçar. As lágrimas banharam o rosto de Jesus. E ele diz assim: olha que coisa, Jerusalém, Jerusalém,
Quantas vezes, não foi nenhuma nem duas, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das asas, mas vocês me rejeitaram. Quem já viu a galinha fazer isso com os pintinhos? Já viu? Olha que como Jesus usa a metáfora. Às vezes tem uma ave de rapina, né? E aí vai atacar os pintinhos, a galinha vai, né? Ela abre as suas asas, protege e absorve todo o impacto, né, do ataque ali daquele predador. E Jesus falou assim: eu queria fazer isso com vocês, mas vocês me rejeitaram. E aí Jesus chora, sabe por quê? Jesus não chora por causa da rejeição em si apenas. Jesus chora porque 40 anos depois, Jesus estava vendo, Jesus é Deus, a gente só conhece o presente, futuro não, mas 40 anos depois, você sabe o que aconteceu lá em Jerusalém? Quando Jesus estava no templo, né? Os discípulos mostraram assim para Jesus: olha Jesus, que coisa linda, né? Olha que templo maravilhoso, cheio de ouro, de pedra preciosa, coisa maravilhosa. Mas Jesus falou o quê? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí sabe o que aconteceu? Aí Jesus chora sobre Jerusalém, primeiro porque os judeus, o povo dele, o povo de Israel o rejeitou, mas Jesus sabia o que ia acontecer. 40 anos, gente, 40 anos depois, um general romano chamado Tito, a fim de conter uma rebelião que houve lá na Palestina, lá em Israel, ele mobiliza lá um exército grande de soldados romanos, eles cercam Jerusalém e eles destroem o templo. E um historiador chamado Flávio Josefo, ele descreve que as ruas de Jerusalém pareciam rios de sangue. Foi um massacre. E você sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? A partir dali Israel foi expulso da sua terra, passou 2000 anos praticamente afastado lá de Israel, sofreram tudo que passaram na Segunda Guerra Mundial, e só depois de 1945, ao final da Segunda Guerra, lá na ONU é votado lá uma resolução, e o voto de desempate partiu de um brasileiro. Por isso que o Brasil e Israel tem uma ligação muito forte. Queriam mandar Israel para a África, queriam mandar para a Ásia, para um monte de lugar, e aí o representante de Israel falou assim: não, lá é a nossa terra, vocês acreditam na Bíblia? A escritura da nossa terra é a Bíblia, e Deus entregou aquela terra para a gente. E um brasileiro que era presidente da ONU naquela época, Oswaldo Graça Aranha, ele deu o voto Minerva, o voto de desempate, e falou: Israel vai voltar para a terra deles. Jesus chorou sobre Jerusalém 2000 anos antes, lembrando, porque ele sabia tudo que ia acontecer com o povo dele, as desgraças, tudo que ia acontecer com o povo. Eu fico observando alguns cristãos, né? Aqui a gente está falando aqui que a gente tem que chorar pelos nossos pecados, chorar por aqueles que desviaram, chorar por injustiças sociais. Eu não consigo entender como algumas pessoas que se dizem cristãos, aí chega na hora de eleição, vota em quem? Corrupto, gente ladrão, gente desonesta, gente que apoia infanticídio contra a criança. Bem-aventurados os que choram. Choram por quê? Por ver injustiça. Aí a pessoa vai lá e vou votar. Eu sei que a pessoa faz tudo isso e vota. Então, queridos, que Deus nos dê graça. Amém, amados? Amém. Que a gente chore, mas chore pelos motivos corretos. Amém, amados? Porque nós vamos ter de Deus um bom sono. Você pode aplaudir o nome dele bem forte? Forte. Vamos adorar a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Você que está aqui na casa de Deus nessa noite, você que está em casa, você que trouxe a sua semente de fé, de amor, de carinho para adorar o Senhor, pegue nas suas mãos
aquilo que você tem para oferecer ao Senhor nessa noite. Pastora, faz essa oração com a gente. Aqui nós temos aqui as informações para você que está aqui, você que está em casa, que quer ofertar, que quer dizimar na casa do Senhor. Temos aqui a conta corrente da igreja, para que você possa ser instrumento de Deus para abençoar a obra do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar. Ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus, queremos agora, Pai, entregar cada um nas Tuas mãos, aquelas pessoas que vão dizimar e ofertar, e aquelas que não puderam ofertar nesta noite, Pai. Nós sabemos que o Senhor é o Deus da provisão. Venha prover, Pai, sobre a vida dos dizimistas, dos ofertantes. Se tem alguém aqui, Pai, que está desempregado, ou está em casa ouvindo esta oração, abra a porta neste momento, Pai. Nós sabemos, Pai, que colocamos tudo nas Tuas mãos e o Senhor provê. E é por isso, Pai, abençoa cada um neste momento. Desde já te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Graças a Deus. Se você trouxe seu dízimo, sua oferta, traga aqui no altar do Senhor com amor, com carinho. Se você trouxe uma oferta também especial que nós estamos levantando aqui na igreja para a questão do momento de iluminação, traga aqui no altar nessa noite, se você preparou para hoje. Se não foi para hoje, para um outro momento, Deus abençoe você no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você que ofertou aqui, você que ofertou em casa, e Deus prospere.